colocar aqui a primeira questão a estes dois convidados. Por que uniram-se justamente dois homens para falar de assuntos femininos e não de assuntos masculinos? Vamos a isso. Quem vai começar a responder? Qual dos doutores? Eu deixo a batata para o doutor Equibal. Para o doutor Equibal. Muito bem. Doutor Equibal, por que exatamente focarmos-nos nas questões femininas e não olharmos, por exemplo, para fatores masculinos, atendendo e considerando que tem-se dito muito por aí, não sabemos até que ponto isto é real, que existem muitos homens ignorando a própria saúde no que concerne, por exemplo, ao sistema reprodutor masculino, entre muitos outros aspectos. Por que focar-se nas mulheres, que tem-se dito que são mais atenciosas em detrimento dos homens? Muito obrigado pela questão. Nada por isso. Eu sou gineco-obstetra. Exato. E sempre trabalho em prol da saúde Das da mulher. mulheres, exato. E é a mulher que nós precisamos para a continuidade das gerações vindouras. É a mulher que nós precisamos para muitas atividades, começando da comunidade até nas posições mais altas. E tudo bem, diz que a mulher é muito mais atenciosa no que concerne a sua saúde. Saúde, exato. Mas não é a realidade que nós estamos a vivenciar dia em dia, no que concerne as patologias, assim diria, invisíveis, em algum momento ignorados, subdiagnosticados e que muitas mulheres estão a sofrer. Achamos que é momento de alguém falar, para que quem é de direito puder nos ouvir e, quem sabe, conseguirmos apoiar as mulheres a nível nacional. Exato. E temos muitas mulheres sofrendo com essa patologia, como eu dizia. Nós temos muitos programas no Ministério da Saúde que falam sobre consulta pré-natal, planeamento familiar, parto institucional, rastreio de outras doenças como o cancro do colo do útero, o cancro da mama. Nunca ouvimos sobre a endometriose. É verdade. E a endometriose parece algo que está na moda, nas conversas, nos tiques, nos convívios. Fala sobre as dores que a mulher tem que suportar. Exato. E que a sociedade consegue ver aquilo que... Não, a mulher é assim, tem que ser forte. A mulher está com dores durante o seu ciclo menstrual, não pode mostrar que está com dores, porque a mulher é forte. É forte. Não é assim. Não é bem assim, exatamente. Não, então nós temos que falar sem tabus, para que não só as mulheres percebam, mas os homens também perceberem no que contexto essa patologia afeta as mulheres. Os decisores também perceberam um pouco mais com profundidade, para que juntos possamos unir forças, como fala o nosso hino nacional, uma só força, para nós podermos atender as mulheres. Exatamente. Agora vamos saber do Nobre, porque, convenhamos, numa profissão completamente distinta do Dr. Equibal, mas entretanto mesmo assim disse não, eu vou agarrar esta causa, eu vou me juntar a ela e juntos vamos lançar este livro. Nobre, por que esta causa, justamente esta causa, que um comunicador, que um jornalista decidiu agarrar? Bom, a princípio, antes de tudo, eu sou formado em saúde pública e aleitamento materno. Foi basicamente um curso que eu fiz por mera curiosidade. Falo em torno de 2010. E neste percurso de mera curiosidade, algumas questões em relação à saúde feminina já me chamavam a atenção. Muito bem. E não era a minha profissão. Exato. Eu trabalhava com marketing, trabalhava com jornalismo, trabalhava com consultoria. Exato. E trabalho até hoje com consultoria. Hoje, muito bem. Mas por ser uma área de um grande interesse para mim, fui pesquisando, fui estudando. E, sensivelmente, em 2020, decidi começar a escrever sobre endometriose. E, neste percurso, senti que havia, basicamente, a necessidade fundamental de poder aproximar o Dr. Equibal, que eu já o conhecia há muitos longos anos. Muito bem. E, neste percurso de conhecimento, eu fazia assistência de consultoria a uma clínica, em que também o Dr. Equibal costumava dar apoios, né, em algumas situações. E, em virtude dessa situação, o Dr. Equibal decidiu que era importante
juntar-se e abraçar-se a essa grande causa e decidimos trabalhar de forma eficaz durante anos, conjuntamente, nas pesquisas, em trabalhos investigativos, e achamos fundamental que este ano o livro tinha que sair, porque neste momento a endometriose é o que podemos considerar uma doença de saúde pública. Pública, sim. Porque 10 a 15% das mulheres sofrem de endometriose. E em Moçambique não existem dados realísticos baseados no número de mulheres que sofrem de endometriose. Não existem pesquisas que trazem basicamente quantas mulheres enfrentam este problema. Exato. E esse desconhecido é que eleva a existência deste livro. E pela capacidade do Dr. Iqbal em termos de operações, já tem sido premiado internacionalmente e nacionalmente pelas suas intervenções cirúrgicas complexas. Exato. Né? Fomos descobrindo que havia necessidade de aprofundar cada vez mais o tema, havia necessidade de trazer novos fatos, e buscamos mulheres, relato de mais de 150 mulheres, que apresentavam aquilo que é um quadro grave em termos de endometriose aguda. E muitas delas tiveram que recorrer a países como África do Sul, Índia, e também tivemos a questão do Instituto de Endometriose do Brasil, dos Estados Unidos da América, e contudo concluiu-se que havia a necessidade de poder ter esta abertura por parte delas para que pudessem dar o relato para o livro. Algumas deram o seu relato, outras de forma anónima, outras de forma aberta, o que contribuiu suficientemente também para poder dar o outro lado moral do livro. Interessante. Bom, eu acho que antes de começarmos aqui, antes de irmos mais a fundo com relação ao livro e com relação ao tema desta obra literária, que é bastante importante e necessária, eu acho que é melhor nós deixarmos ficar agora este convite aos telespectadores, porque estamos a falar então de um evento que vai acontecer daqui a algumas horas, telespectadores. Para quem estiver em Maputo, é melhor mesmo já programar-se. Caso não consiga, delegue alguém, uma vizinha, uma irmã, uma cunhada, um primo, um cunhado, um amigo, um marido. Até mesmo os homens precisam ter conhecimento sobre isto, então não pensem que será um evento restrito para as mulheres, não. Como bem disse o Dr. Iqbal, não é só para as mulheres. Infelizmente, as mulheres têm se descuidado, então é sempre bom saber que tem lá um homem que ajuda esta mulher a tomar cuidado e precaução com a sua própria saúde. Portanto, eu acho que é importante nós agora, Dr. Iqbal, Dr. Nobre, deixarmos ficar, na verdade, informação de que esta obra literária terá, sim, o seu destaque. Portanto, é que tem este evento que vai acontecer daqui a algumas horas, concretamente às 15 horas, aqui na Baixa da cidade, no auditório, bem aqui ao lado da televisão de Moçambique. Então, quem estiver na Baixa da cidade vai ser ainda muito mais fácil estar. E eu até já estou mesmo curiosa, já estou aqui a pensar como refazer a minha agenda para estar neste evento, meu Deus. Mas, enfim, é melhor mesmo que deixemos ficar este convite, por favor, Dr. Nobre e Dr. Iqbal. Primeiro, vamos falar deste evento e como é que o público pode fazer parte do mesmo, se é que está aberto ao público. Bom, o evento está aberto ao público. Acredito que haja espaço suficiente, é uma sala enorme do auditório do BCI. Porém, temos também os convidados especiais. Estará lá Sua Excelência o Ministro da Saúde, que vai fazer a abertura do evento. Teremos lá o Dr. Sibone, que é médico especialista e foi diretor do Departamento de Ginecologia do Hospital Central de Maputo. É também atualmente diretor de pesquisa de doenças ginecológicas na UEM, na Universidade. E também teremos a doutora Elvira, que é médica especialista em ginecologia, que vai estar nos comentários, e teremos muitos outros ginecologistas obstetras que irão participar do evento. Então será um evento, também estará lá a diretora nacional de Ação Social e Gênero, né? A doutora Ciana Daúd, né? E muitos outros quadros, como o presidente da Ordem dos Médicos, o presidente da Ordem dos Enfermeiros, o presidente da Associação dos Médicos, né? E o que quer dizer que as mulheres estarão lá para serem ouvidas, as mulheres estarão lá para serem acompanhadas. E a sua lamentação, que durante anos e anos não encontrava espaço, hoje é o dia de reflexão em torno desta doença bastante profunda,
e será o espaço adequado para que possamos dar o primeiro tiro, né? A primeira caminhada para que a endometriose possa ser considerada uma doença de saúde pública, para que a endometriose possa ser considerada e tenha abertura dentro daquilo que são os setores fundamentais que cuidam da saúde em Moçambique. Exatamente. Talvez o doutor Iqbal possa acrescentar. Pode acrescentar, exatamente. Por favor. Obrigado. Como dizia, eu faço parte de muitos programas de rastreio a nível do Ministério da Saúde, basicamente na província onde eu estou. Exato. Nós fazemos muitos rastreios de patologias, malignos, benignos, muita sensibilização, mas pouco ou nada se fala sobre a endometriose. Exatamente. Como médico gineco-obstetra que convive isso diariamente, e gostaria eu que depois do lançamento deste livro, nós como país, como ministério, tenhamos um dia e considerar que a endometriose é realmente um problema de saúde pública. Do mesmo jeito que se faz atividades para o mês de outubro rosa, março lilás, nós temos que ter um mês para endometriose, porque as mulheres precisam. Muitas mulheres estão a sofrer pressão de ser ouvidas. Então tudo depende de nós. E a televisão de Moçambique é um grande exemplo. Está a ser transmitido à escala nacional, muita gente está vendo. Este é um dos primeiros passos. Nós queremos o dia para a endometriose, para que as mulheres sejam ouvidas. É verdade. Como dizia, nós temos aqui um pouco sobre, na contracapa, a forma como uma sociedade cuida das suas mulheres diz muito sobre o seu nível de consciência, de justiça social e de compromisso com a saúde pública. Em muitos contextos africanos, o entendimento do adoecer e, sobretudo, das doenças ginecológicas acontece numa encruzilhada. De um lado, o saber médico com as suas explicações fisiológicas e tratamentos padronizados. Do outro lado, são as leituras sociais, espirituais e tradicionais que há séculos organizam a vida e o cuidado nas comunidades. Por isso, falar de endometriose em África não é apenas falar de uma doença, é falar do silêncio, da dor normalizada, essa parte aí que me dói como médico. Sim. Dor normalizada e barreiras de acesso de diagnóstico tardio, é outra parte, e também de percurso terapêutico, onde muitas mulheres transitam entre serviços de saúde e cuidados tradicionais em busca de alívio e de respostas que até agora não conseguem ter. Exato. Então nós temos que levar a mulher moçambicana. Exatamente. Bom, o doutor realmente leu este texto e eu já fiquei toda aqui arrepiada, porque tem-se normalizado realmente muitas questões relacionadas às mulheres e infelizmente acompanhamos, não é só Moçambique, mas é o mundo inteiro, mulheres que vivem situações, muitas delas inadequadas, porque foi normalizado que a mulher tem de aguentar. Então, é o momento de darmos um basta e rapidamente eu vou pedir, rapidamente não, de forma profunda, lembrando que também estamos nas comunidades, não é só do Rovuma Maputo, do Zumboindo, que nos 4 cantos do mundo, mas também temos telespectadores nas comunidades que, se usarmos linguagem muito técnica, estas mulheres poderão não entender. Eu gostava mesmo que o doutor Nobre e o doutor Iqbal desmistificassem ou explicassem o que é de facto a endometriose. Antes até mesmo da vossa explicação, eu já trago aqui uma dúvida que quero acreditar que seja uma dúvida de muitas mulheres. A questão de nós passarmos pelo ciclo menstrual e termos as ditas cólicas, terá isto a ver com a endometriose ou não? Podemos começar a nossa conversa e depois passamos lá para saudar e darmos um bocadinho do cheirinho, que também será a conversa lá do outro lado com o Osvaldo. Por favor, fique à vontade, doutor. Obrigado. Nem toda dor durante o ciclo menstrual tem a ver com endometriose. Mas toda mulher com endometriose tem a dor cíclica, que é a dor crônica, padronizada. Exato. Então, o anormal é que, o comum que está a acontecer é que normalizar toda a dor durante o ciclo menstrual, dizer que é normal, vai passar, vai tomar isso.
E as mulheres voltam, vão noutra unidade sanitária. É normal, é cólica, vai passar, faça isso. Passando anos, E 20 nunca anos da passa. doença, Sim. depois descobre que tem endometriose. Tá? Este é o problema que está a acontecer. Então, a endometriose é simplesmente, ou em termos assim mais básicos, posso explicar, a presença do tecido endometrial, que é a camada interna do útero. Nós temos sim. aqui na imagem. na imagem. Sim. Então temos a parte interna do útero, Que é um esta aqui. tecido que chamamos de endométrio. Ok. Então este endométrio É exatamente aqui onde estou a apontar, doutor. dentro, aqui a parte Interna. Aqui. interna, exatamente, Ok, sim. ok. Então esta parte pode se encontrar fora do útero. Este tecido. Este tecido. Este que por normal tem que estar por tem que dentro. estar por dentro. Então, por vários fatores genéticos, fatores de uma menstruação, chama de menstruação retrograda, em vez de sair, pode sair pelas trompas, e mais outros fatores médicos, não dá aqui para entrar em muitos detalhes científicos. Sim. Então, isso pode provocar esse crescimento do tecido fora do útero. Tendo este tecido que responde pela presença das hormonas femininas, progesterona. Então, sempre que a mulher estiver do seu ciclo menstrual, vai ativar as dores. Então, este tecido não fica apenas no útero, pode ficar nos intestinos, pode ficar no fígado, pode ficar no ovário. Então, mesmo tendo dor na parte superior do abdômen, pode ser endometriose. Então, tem muitas complicações da endometriose que estão a ser normalizadas, que estão a ser subdiagnosticadas, que nós precisamos, de verdade, ter condições para tal e ajudar muitas mulheres. Meu Deus, só do doutor falar aqui, eu já estou a tomar a dor de muitas mulheres. Felizmente, as redes sociais têm um poder muito grande quando o assunto, quer dizer, depende de como cada pessoa usa as redes sociais. Exatamente, sim. Eu, felizmente, tenho seguido muito, porque eu sou curiosa com a minha própria saúde, felizmente, e eu tenho seguido muito médicos, médicas no geral, e tenho acompanhado muito esta questão da endometriose. E acompanho até uma mulher moçambicana que fez questão de mostrar para o país, e se calhar para o mundo, o que ela realmente passa por conta da endometriose. Teve que até mudar a alimentação, os hábitos começaram a ser completamente diferentes. Ela mostra uma pilha de comprimidos que ela, entre aspas, passou a ser dependente destes comprimidos para poder ter a rotina dela estabilizada. Quer dizer, é um processo muito grande. Portanto, eu faço mesmo um pedido encarecido aos telespectadores, não faltem o evento de hoje, porque eu quero acreditar que todos estes profissionais que já foram aqui mencionados, que farão parte deste evento, estarão lá para responder a cada pergunta minuciosa para que, de facto, todos nós saiamos daquele auditório com alguma informação e que, acima de tudo, possamos passar este conhecimento e, quiçá, fazer com que as mulheres diminuam este sofrimento. Meu Deus, eu já estou aqui Mas olha que outros países, como o Brasil, tem uma associação para endometriose. Tanto os médicos como a sociedade. A África do Sul tem, a Índia tem, a Europa tem. Faltamos nós. Nós precisamos de... Temos que dar-nos as mãos para chegar lá. Precisamos de ajudar. Precisamos de levantar a voz. A voz, exato. Doutor Nobre, queria acrescentar alguma coisa? Bom, há um aspecto muito interessante que o livro faz a questão de mencionar, que é o aspecto antropológico da própria endometriose. Exato. As questões tradicionais, como a endometriose ela é tratada na comunidade. Na comunidade, quem tem endometriose é alguém que, por acaso, foi feitiçado, né? Em palavra mais comum, quem tem endometriose é alguém estéril, que não pode nascer por questões espirituais. Na comunidade, quem tem endometriose é porque a vizinha feitiçou para que a sua barriga pudesse inchar, né? Ou para que esteja com as pernas inchadas, né? Em virtude da circulação sanguínea.
E esses aspectos são mencionados no livro de forma muito profunda, como os médicos tradicionais tratam a endometriose a nível das comunidades, como a população prefere guiar-se pela medicina tradicional em relação à medicina convencional, e depois as pontes que ligam as duas medicinas, como uma pode aprender da outra e que proveitos uma pode retirar da outra. E o livro também é complexo no contexto psicológico. As doenças psicológicas causadas pela endometriose, desde a depressão, depressão aguda, problemas mentais, suicídios, baixa autoestima. O livro também faz abordagem em relação às questões alimentícias, né? Clarifica, né, aquilo que tem que ser as pontes alimentícias. E o livro também traz vários outros aspectos que são aspectos sociais, como a sociedade deve tratar. O livro traz aspectos médicos, como o médico deve tratar, como o médico deve lidar com a paciente. Então é um livro para todos os setores sociais, digamos, para as universidades, digamos, para o próprio Ministério da Saúde, para os próprios hospitais, para as nossas mamanas a nível das comunidades. É um livro aberto ao conhecimento geral, científico e literário, né? Exato. Doutor Nobre, muito obrigada. Doutor Equibal, muito obrigada. Como eu já disse, eu já estou aqui só de vos ouvir a falar. Eu já estou de forma imaginária a consumir as dores de muitas mulheres que devem passar por esta questão da endometriose. Tanto é que sugiro aqui esta pausa desta conversa e vamos tentar entender se a questão do pastor que vive nas sombras do pecado também me vão deixar borbulhar ou não. E claramente que esta conversa vai ser do outro lado do estúdio, até porque o Osvaldo já está ao lado deste grande autor desta grande obra, que é o Altino Stefani, que em tempos foi um excelente convidado meu dos programas passados, chá da tarde. Saudades. Mas enfim, Osvaldo, vamos a esta conversa, vamos entender se o pastor está de facto nas sombras do pecado. E que de certeza este pastor entende muito pouco da endometriose. Com certeza, com certeza. Não é, Altino? Este pastor e a endometriose quase que, não é? Só que, figurativamente falando, sofre de endometriose mental. Porque esta questão do assédio pelo qual passa o pastor, não é? Desconfigura o juízo. Exato. Se bem que percebi ali, o endométrio escapa-se um pouco. Então, sim, exatamente. O juízo vai também escapa-se um pouco. Vai atingir o etc, outras partes do corpo, neste sentido, outros órgãos. Fica com medos e sombras e por aí fora. Portanto, um complementa o outro. A questão religiosa também de saúde pública. Exato. Isso é verdade. Então vamos falar sobre este pastor que vive nas sombras do pecado. Vamos tentar perceber o que é que, na verdade, isto significa. Depois termos um dia falado aqui da Melita em busca de um amor perfeito, e também conversas do defunto, Nquenho, o cão vadio. Este Nquenho é que é interessante falar dele. Sim, interessante. Estaríamos, se calhar, no campo até da sociologia. Sobre a Melita, podíamos estar na sociologia de família, por exemplo. Mesmo esta questão do pastor, de certo ponto, a teologia e a sociologia, não é? Não pretendo fazer ciência, pretendo fazer uma narrativa para que possa trazer uma reflexão sobre os nossos pastores, sobre o povo de Deus, porque não é só questão do pastor, mas é questão também do povo de Deus. As ovelhas, que por vezes ficam perdidas. E eu às vezes tenho dito que nesta perda de valores, os chamados valores morais, o maior culpado por vezes são as ovelhas. É verdade, Osvaldo, porque cai no assédio o pastor. Então, ele é pastor sim, mas é homem. É homem e pode ser tentado por quaisquer meios. E neste caso é uma jovem que tentou contra o pastor. Infelizmente ele caiu no pecado. A força carnal foi maior que... Pretendo também mostrar que o pastor, sendo homem,
também está sujeito a sombras. As sombras. O povo de Deus às vezes manifesta-se não como ovelhas, mas como sombras ao pastor. Bem. Como uma força de gravidade que atrai o pastor ao erro, como se fosse uma concupiscência. Muito bem. Sim, sim. Bom, já voltamos para falar sobre este pastor, sobre esta belíssima obra intitulada Um Pastor na Sombra do Pecado, telespectador, mas queremos já relaxar com um pouco de música. Vamos visitar este jovem que canta e encanta hoje, tem feito muito sucesso fora de portas e não só, mesmo a nível nacional, ele tem sido motivo de muita conversa, porque ele trabalha sério. Vem de uma família de músicos e é com Neco Novella que vamos ficar já a seguir. Depois voltamos a falar sobre esta belíssima obra que tenho aqui em mão, que será lançada já no dia da manhã, mesmo no Palácio da Justiça, aqui na 25 de setembro, bem próximo à televisão de Moçambique, intitulada Um Pastor nas Sombras do Pecado. Vamos ao Neco Novella e nós já voltamos. Até já. matiku mapindako nichokugela awe ni mwatibotselele bachibwaka mungu nichitimila ni hahombe ngakadeteli banana kazibuzi mkama bachibwaka sikela ai wale wale inausana Yeno nafamba mitana yewena kasi wana wamiela milele kwa kwela uvumeliwe au muoni kasi wonsena wena kasi wonsena wena kasi wonsena wena kasi wonsena mano kasi wonsena wena
this moment with the Lord, staying up to Everlast. And who wants to live forever for the rising sun? Oh, and who wants to wait forever till the moon is gone? Oh yeah, just stay here till the dawn comes. Oh yeah, just stay here till the dawn comes. Vasala, ballate campagna, la va fumare un songo. Bafalong, se la latte cantongo, la va fumare la chisammongo. Signana we, vamuvona wasala ye, kasi once na wena. Unsena wena, kasi unsena wena. Who said we live forever with a fading sun? Oh, and who wants to wait forever till the moon is gone? Oh yeah. Stay here till the dawn comes. Oh yeah, stay here till the dawn comes. Kasi wunte na wena, kasi wunte na wena. Muito bem, música do nosso país, música na voz do Neco Novela, no meio de uma grande orquestra e a mostrar que, afinal de contas, os nossos artistas têm este poder
têm voz para fazerem frente a vários palcos internacionais. E a prova está aqui. O Neco Novela está de parabéns. Sim, senhora, continue assim, continue representando muito bem Moçambique além fronteiras, como tantos outros músicos moçambicanos que encontram-se a residir na diáspora e que têm carregado a bandeira do nosso solo pátrio. Neco Novela. Neco Novela, nossa música. Nossa música. Temos orgulho. E canta também, não é? Não só fala de um pastor nas sombras do pecado. Há um dado mas momento por vezes... meti-me na música, só que, pronto. O que é que falou mais alto? A escola na altura. A escola na altura, não é? A escola e o emprego. Muito bem, dado muito que bem. Pela música... Há vezes em que estes dois não conseguem caminhar juntos, não é? Exato, exato. E nestes últimos tempos há a literatura. Muito bem, muito bem. E já com 4 obras no mercado, esta é a 4ª obra, por sinal é a 4ª obra, Um Pastor nas Sombras do Pecado. Falemos um pouco desta belíssima obra, que recomenda-se que se tenha na cabeceira. Exato, Osvaldo. Esta obra também é fruto de reflexões, não é? Embora eu não tenha trazido a obra, para essa expressão, ou aquela reflexão do proselitismo religioso, mas a um dado momento pensei tantas vezes, o que é que os nossos pastores andam a fazer? Não que eu tenha algo contra eles pessoalmente, porque eu acho que qualquer rebanho tem que ter o seu chefe e tem que ter o próprio pastor. Mas a pergunta é, o que é que os nossos pastores andam a fazer? 1. 2. O que é que os nossos crentes também andam a fazer com os pastores? Porque já ouvimos várias histórias de assédio sexual, tanto contra os pastores. Não só eles... para com as ovelhas, mas as ovelhas também para com os pastores. Então, a partir daí tinha que desenvolver uma narrativa, a partir de algumas histórias também que eu vi e tive que artisticamente trabalhá-las, não é? Até a produção, não é? É claro que eu poderia ter... A obra poderia ter sido mais extensa, mas achei por bem deixá-la assim. No futuro, se calhar, posso dar continuidade. Muito to be bem. continued. Exatamente, vamos ter uma continuidade desta obra, não é? Em princípio, não é? Exato. Em princípio. Mas o que é que, na verdade, levou o pastor a andar na sombra do pecado? Foi mesmo assédio? Como é que isto acontece? Porque hoje os pastores também deixam muito a desejar, começam a desacreditar a religião. Sim, mas as nossas jovens também, quando se apresentam nos nossos templos, nas nossas casas de Deus... É um assunto, não é? É um assunto. Tal como me dizia alguns pastor colega... até falham um versículo. Não é? Porque o versículo a miúda, preparado para este dia. Porque a miúda está ali sentada no primeiro banco e isto é uma tentação. Um pastor falou-me disto, certa vez, que era meu colega na altura, falou-me disto. É difícil estar no altar com esta juventude que temos. Claro, não está a dizer todas as jovens, mas essas poucas, aqui não é questão de estatística, estas poucas também estão a, musicalmente falando, a destoar um pouco, não é? a destonar um pouco. E nós questionamos, mas... é uma forma de se apresentar à igreja ou à praia? Eis a questão. Porque o pastor é um homem sujeito a tentações. É verdade que se calhar há uma obrigação especial em relação a ele, não é? Por ser supostamente o mais velho, ou as palavras que saem dele são a palavra de Deus. São acatadas. É verdade que isso pode se questionar se é palavra dele ou de Deus, mas pronto, em princípio é uma autoridade moral. É inspirado. Exato, por Deus. É inspirado por Deus. Então, tem autoridade, mais do que ter, é uma autoridade moral. Então, se o pastor chega a deslizar, então há vários questionamentos que se levantam.
Porque para se ser pastor, supostamente tem que se ser um bom homem. Não se pode ser um bom cristão sendo-se um péssimo homem. Supostamente é um bom homem. Supostamente tem estruturas cognitivas, estruturas emocionais para fazer frente a vários desafios dessa natureza. Então, mas a pergunta está lá. Ele vai resistir até quando? Porque é o homem acima de tudo. Apesar de ter esses instrumentos, essas ferramentas todas, é um homem. Então o nosso pastor, infelizmente, não resistiu. Mas o que pretendo também aqui trazer é a própria reflexão sobre esta classe, se temos que tomar como classe, sim, a classe dos nossos pastores. O que também pretendo trazer à reflexão é a nossa atitude, o nosso comportamento e a nossa atitude nas nossas igrejas. O que também pretendo trazer como reflexão, que é uma coisa que me escapava, é como é que são constituídas as nossas famílias. Porque, estranhamente, as famílias de vários pastores tem algo um pouco desarmado, porque tem um filho drogado, um filho, não sei, desviado, um filho com uma conduta duvidosa. Duvidosa não, tem-se certeza que é uma conduta reprovável. Então, isto aqui é estranho. Como é que temos um pastor e o filho tem esses comportamentos? Porque o mesmo pastor aqui até sofre um roubo. A própria viatura dele foi retirada da igreja. Uau. Onde ele pastoreava as ovelhas. E quem é o ladrão? O próprio filho. Que entendeu clonar a chave da viatura. Quer dizer, isto é grave. Exato. E depois consegue-se esclarecer esta questão do roubo na obra. Felizmente, porque mais tarde envolve-se em acidente. Bom, não preciso ir ao detalhe. Sim, porque o segredo é a alma do negócio. Exato. O segredo é a alma do negócio, por favor. Não vamos entrar aqui em detalhes, porque é importante que as pessoas, os amantes da literatura, comprem o livro. Exato. Para perceberem, na verdade, a história e não algo contado, não é? Porque esta questão de um pastor nas sombras do pecado remete-nos a vários questionamentos, a vários tipos de reflexão à volta dos pastores, e não só. E depois trouxe aqui um dado interessante que eu pude reter, é que geralmente este que se supõe que seja o líder de uma igreja, o educador, o transmissor de valores, em sua própria casa não consegue se fazer sentir isto, não é? Porque tem ou um filho, ou se não todos, um pouco que desviados. Esta aqui é a grande tristeza. É por isso que nas minhas narrativas, as minhas narrativas levam a reflexões diversas. Por exemplo, aqui podemos refletir sobre a questão do medo, porque a partir do momento que o pastor é retirado da viatura, a partir do momento que este pastor sofre um assalto no interior do banco, a partir do momento dos outros momentos que o leitor poderá encontrar na obra, ele passa, portanto, não consegue escapar-se do medo, o medo da própria sociedade que ele quer evangelizar. Então, o que estamos a ter aqui? Temos uma evangelização, mas a pergunta é, este evangelho chega mesmo às pessoas? Chega aos destinatários? É uma forma de refletir. Depois, as sombras. Quer o medo, quer as sombras, é uma matéria de psicologia que pode levar as pessoas à confusão mental, pode levar as pessoas a uma endometriose moral, não é? Que pode levar as pessoas à depressão e, por fim, ao suicídio. Porque o suicídio, diferentemente do que se dizia, é minha opinião pessoal, não quero dizer com tanta certeza porque há médico por aqui, não é? Mas quer me parecer que o suicídio é algo pensado, é algo ensaiado. Não é algo só que surge do nada. Exato. Não é a pessoa algo espontâneo. Diz que eu quero tirar a minha própria vida
e hei de usar este, mas aquele instrumento ou sim. aquele... E faz ensaio, vai comprar uma corda, não é? Coloca ali, vê se é sustentável ou não e pronto. Então, é uma reflexão, porque quando se chega a este extremo de depressão, a depressão é uma doença, segundo isso, grave. Porque depois temos aquelas questões de doenças psicossomáticas, que dói aqui, mas na verdade é algo que está na minha mente. Então, o meu pastor já chegou a esses extremos. Exato. Tantos azares para uma pessoa Tantos só. azares, E um líder religioso é complicado. É complicado. É complicado. É complicado termos de fazer esses discursos todos para um líder religioso. É por isso, vem uma outra reflexão. A necessidade de reflexão, de formação, digo. Um pastor não pode sair da sua casa só porque leu a Bíblia, constituir-se como tal. Portanto, é necessária a formação, a antropologia, sobretudo a antropologia cultural, um pouco de psicologia, a própria religião concretamente dita, não é? E tantas outras ciências subsidiárias. Exato. Ainda bem que escreve esta obra, já agora, e tocou neste aspecto, que para ser um pastor é um processo, não é? Mas é escritor, provavelmente já fez esta reflexão, quizá tenha um dia pesquisado um pouco isto. Hoje, para se ser pastor, basta acordar. Sim. E dizer que eu quero. Sim. Já é. Basta ler a Bíblia. E tem uma legião de pessoas a segui-lo. Basta ler os seguidores e ele passa a ser um influenciador. Mas não é bem assim. É necessário a formação, Osvaldo. Não basta ler. É necessário ter ferramentas de interpretação. O que se faz nas ciências jurídicas também se faz em relação à Bíblia. Para não se encontrar contradições da Bíblia e não saber como justificar. Exato. Porque isto acontece. Vamos a Mateus, diz Jesus, ao ver multidão, desceu, subiu ao monte, mas vamos a Marcos, diz justamente o contrário, ao ver na questão das bem-aventuranças. Então a questão é, Jesus subiu ao monte ou desceu do monte? É necessário saber explicar isto ao povo de Deus. Exato. Neite, está aqui o altino Mário Stefano, que vai lançar esta belíssima obra já no dia da manhã. Eu sei que tem algum questionamento a colocar. Eu ainda tenho várias perguntas aqui a fazer. Uma delas, só não sei se... Ai. Eu e as minhas perguntas fora de... Tudo bem. Que é na hora que diz que acabaram de dormir onde leva. Este pastor, será que algum dia vai sair destas sombras do pecado? Porque estamos a dizer que nós escrevemos com uma imaginação, tudo bem. E dentro desta imaginação existe alguma, vamos lá usar o termo correto, existe alguma salvação para este pastor? Porque estamos a falar que está nas sombras do pecado. Nem falamos daquela outra parte, que não gostam de falar, porque ele é pastor durante o dia, mas à noite... Ele usa ali uma vassoura voadora, uma esteira, enfim. Então, Stefano. É verdade. Não chega a sair, porque a narrativa termina assim mesmo, numa tragédia. Ele acaba perdendo a vida. Opa! Abandona a família. Opa! Fica com a jovem. Opa! E nem vai para o reino dos céus. Há um filho por aí extraconjugal, então é tanta coisa. É assim, quando aprendíamos a teologia, falávamos do Bassar, que é o corpo. Nefes, que é a alma. Exato. Ruá, que é o espírito. Então, é necessário um espírito forte, porque é no espírito onde residem as grandes decisões, os ideais do indivíduo. Agora, se o espírito é fraco, a carne também vai ser automaticamente fraca. Sim. Aliás, já São Paulo diz que a carne é fraca. O espírito, em princípio, já viu aquelas situações em que um bebê diz, eu vou te bater, mas porque o espírito é forte, mas já não tem força. Já não tem mesmo. Enfim, realmente questões existem muitas, mas eu quero acreditar que se o telespectador for ao lançamento desta obra, terá não só a oportunidade de adquirir a obra, mas também de estar em contato com o próprio Stefano e colocar aqui
uma e outra questão bem rápida para sanar dúvidas em torno disto. Mas claramente que o Osvaldo pediu não só a minha opinião, mas também seria interessante também ouvir aqui os doutores que particularmente vêm com esta obra sobre endometriose, mas também poderiam ter ou podem ter algo a tecer também em torno deste pastor que está nas sombras do pecado. Doutor Equibal, começo consigo. Obrigado. É uma boa obra, gostei de ouvir, mas eu queria saber se, no contexto disso, se esse pastor é um pastor que já tinha formação para ser pastor e o que pretende fazer depois para esse pastor já esteve na sombra do pecado. Exato. Os outros pastores, como é que será? Qual é a mensagem que vamos dar para que não caiam nesse pecado da sombra? Nesse pecado também, gostei. Sim. É interessante e sabe como é que os fatos são contextualizados. Na verdade, este pastor não é dos nossos, destes últimos 5 anos. Então passou por esta formação. Não passou pelo controle. Sim, não, mas é da outra geração. Estes dos últimos 5 anos que não passam da formação. Sim. Não é? Depende, há que saber de que formação nos referimos, porque hoje em dia há formações teológicas, há escolas de teologia que não existiam nessa altura. Não, passou de um tipo de formação, sim, mas não esta dos últimos tempos, porque se for a constatar os nossos tios mais velhos, pais, veja a formação que eles tiveram, outra, mesmo no âmbito da pastorice, é um pouco diferente. Agora, não estou a falar destas seitas, tecnicamente falando, e são diferentes. Exato. Agora, só para tentar comentar o que o doutor ali disse, a questão de formação é necessária, por causa das ferramentas mesmo que o indivíduo tem que ter, não é? Não basta ser pastor, não é tudo. Porque esta questão, por exemplo, entra até certo ponto na questão de medicina. Ouvi aqui, há pessoas que não vão ao médico porque o pastor diz que basta um milagre. Eu não sei se os milagres acontecem naquela fórmula da física, espaço igual a espaço inicial, mais 1 vezes a aceleração, vezes o tempo ao quadrado. Não sei se é assim. Agora, há pessoas que deixam de ir ao hospital só porque o pastor, o pai ou o profeta, como chamam, diz que não. Isto basta ficar aqui. Portanto, é uma outra esfera de reflexão que está a trazer. Tal como dizia alguém, não é? Nem sempre os escritores sabem interpretar os seus textos. Então, é mais valia. Exato. É por isso que até mesmo nesta obra, gostei do que o Stefano falou, que na página 94 desta mesma obra da endometriose, assim é que é, tem uma parte que fala exatamente desta questão da religião, espiritualidade e cuidado. Então é importante que todos nós fiquemos vigiantes, como bem disse ali o Stefano. Olha, não podemos, passa a expressão, estar assim às cegas porque o pastor ou o profeta, ou seja lá quem for como chamam, disse que basta um milagre. Não. Adquiram a obra, tá bem? E fiquem a entender o que a questão deste livro fala justamente para você que está ligado muito a questões de religião, a questões de espiritualidade e sem esquecer este cuidado que é necessário independentemente de. Gostei também deste ponto. Eu não sei se o Dr. Nobre tem alguma coisa aqui a acrescentar ou a comentar em torno deste pastor que infelizmente viveu na sombra, não é, do pecado, uma vez que infelizmente não teve salvação e acabou perdendo a vida. Bom, primeiro congratular ao escriba pela maravilhosa obra. Penso eu que falar sobre questões espirituais e de pastorícias é sempre um pouco complexo. Acredito que tenha um bom livro de crônica e amanhã estarei presente no seu lançamento. E agradeço. E gostaria de lhe trazer um desafio para o próximo livro. Talvez que pudesse falar um bocadinho sobre a lavagem de dinheiro que as igrejas fazem
e aquilo que também tem sido, digamos, a propagação das igrejas a nível de Moçambique, que podem virar seitas, como temos a seita islâmica no norte, que é hoje razão da guerra, do conflito em Cabo Delgado. Em Cabo Delgado, exatamente. Então, gostaria de lhe propor esse desafio, que é algo que eu já escrevi sobre isto há sensivelmente 2 anos atrás para o jornal Dossiê e Fatos, num artigo sobre a moralidade dos pastores, né? E como as igrejas têm usado os seus crentes para ações imorais, né? E fiquei muito orgulhoso de ouvir e ler a obra, e acho que é muito, muito, muito importante para os dias de hoje. É verdade. É um fato que a gente traz cá no nosso livro, mas no contexto de saúde pública. Aquilo que é a ação dos pastores dentro do quadro de cura da endometriose, dentro do quadro da ação espiritual perante os pacientes que sofrem de endometriose, né? Trazemos, por uma abordagem que fizemos, entrevista, aproximação a várias igrejas, a vários pacientes que passaram pelas igrejas como opção de cura, e trazemos aquilo que são os fundamentais de aconselhamentos, né? E os caminhos que se devem seguir quando assim é, e a experiência de várias mulheres em relação a isso. Exato. E temos que ter cuidado com as novas igrejas que vão aparecendo, mas também algumas têm o seu lado muito positivo em todo o contexto de doença espiritual e psicológica. Exato, muito obrigada, doutor Nobre. Prontos, eu bem disse que este evento está para daqui a algumas horas, então não seria bonito mantê-los ainda aqui, sendo que daqui a algumas horas o evento vai ter que acontecer. Eu gostava mesmo de pedir aqui ao doutor Nobre e também ao doutor Iqbal considerações finais, e que estas mesmas considerações fossem em torno, se assim possível for, em torno desta obra. Caso alguns não consigam estar neste lançamento, como é que podem adquirir? Se existir algum contacto, por favor, deixem ficar. E aquilo que lhes oferecer dizer para fechar esta participação no nosso programa. Por favor, fiquem à vontade. Bom, o evento vai decorrer hoje às 16h30, no 16 ponto, desculpa, no auditório do BCI, quarto andar, cá na Avenida 25 de Setembro. Estão todos convidados, e todas as mulheres moçambicanas em particular. Contamos com a presença de Sua Excelência o Ministro da Saúde, que vai abrir o evento. Estará lá a Ordem dos Enfermeiros, a Ordem dos Médicos, a Associação Moçambicana de Ginecologista, também representada pelo seu presidente. O presidente da Associação dos Médicos também estará lá. E a Diretora Nacional da Mulher e Gênero, a doutora Ciana Daúd, também estará lá, e teremos muitos outros ilustres convidados que aqui não foram mencionados. É um evento aberto ao público e queremos desde já partilhar o contacto para as reservas do livro. Permitam-me. Bom, eu já vou adiantando aqui, é o 8413689987. Repito, 8413689987. Usem igualmente este contacto para adquirir esta obra literária, que estará no valor de 800 meticais. Gostaríamos que estivesse muito menos abaixo do preço, porque a nossa intenção é que esta obra esteja em todos os centros de saúde, esteja em todos os hospitais, mas porém o BCI pode patrocinar com aquilo que foi a sua capacidade. E havendo interesse das outras organizações, que possamos ter esta obra distribuída pelos hospitais, possamos ter essa obra distribuída pelas faculdades de medicina. Nós estamos abertos ao diálogo, estamos abertos a disponibilizar e a reprodução da obra de acordo com aquilo que for o contacto que a instituição interessada puder proceder. Só para terminar, a obra é complexa, ela aborda todos os contextos da endometriose e doença ginecológica, e o resto deixarei aqui para o Dr. Iqbal para poder finalizar. Exato. Muito obrigado. Obrigada, Dr. Nobre. Dr. Iqbal, por favor, fique à vontade. Sim, mais uma vez, obrigado. E talvez as pessoas, por ver que endometriose e doença ginecológica em Moçambique, pensam, é um livro da medicina. Sim. Eu não estou a fazer um curso de medicina, é um livro do instituto. E não é um livro para ensino à medicina.
É uma obra literária sobre a reflexão, compreensão e a mudança de atitude a todos os níveis, começando do top até ao nível mais baixo. Nas políticas de saúde também é importante. Então, nós precisamos de adquirir essa obra porque vai nos ajudar a compreender e a refletir. Para os parceiros ou ONGs, outros espectadores estiverem a ver que queiram ajudar a expandir nessa obra, estamos dispostos. O nosso desejo era de que chegue a mais pessoas possíveis para que consigam mesmo refletir e compreender a endometriose. Só assim que nós podemos sair de um passo para outro, num contexto em prol de podemos ter aquela associação, o dia, ou considerar mesmo a endometriose como uma doença de saúde pública. O que temos que saber é que quando se trata de uma doença de saúde pública, é preocupação de todos. Como se diz na lei, um crime público deve ser reportado para o que presencia ou evidencia. Então, a questão de saúde pública, todos também devem se preocupar. É verdade. Obrigado. Muito obrigada, Dr. Iqbal. E claramente que nós fechamos assim esta nossa conversa em torno da endometriose e doenças ginecológicas em Moçambique. É uma obra literária que você claramente deve ter em casa e aproveitem este preço que eu acho espetacular e ofereçam às vossas irmãs, filhas, vizinhas, colegas de trabalho, ofereçam-se. E o Osvaldo ainda está lá do outro lado, a tentar entender se podia ter existido alguma probabilidade deste pastor não ter perdido a vida enquanto ainda estava, não é, das sombras do pecado. Conseguiste encontrar aí uma solução, Osvaldo? Bom, ainda são vários. Esta obra está dividida em várias partes. Uma delas, que chamou uma atenção pela espectadora, tem um pouco a ver com um alerta, não é? Vem aqui, um alerta, um preço e uma medida. Por conta desta caminhada por estradas, não é? Não recomendadas. Sim, obrigada. Eu vou embaixo ou em cima? Desculpa, vamos passar. Por conta de caminhadas não recomendadas por parte de um pastor, tem aqui um alerta, um preço e uma medida. Fala um pouco deste capítulo. Para interpretar isso, só vou pegar o próprio título, né? Tudo tem preço na vida. A bondade tem o seu preço e valor, claro. A maldade, porém, também a maldade, leva-nos a caminhos tortuosos. Mas o alerta nunca falta, a advertência nunca falta, os sinais nunca faltam. O que é que eu pretendo levar ao leitor? É a questão mesmo dos sinais. Exato. Nós não sabemos, por vezes, interpretar os sinais dos tempos. Os nossos avós já sabiam, sim, hoje há de chover. Será que nós conseguimos? Então, sempre há sinais na vida que nos levam a presumir que algo no dia de hoje poderá não correr bem. Então, é mais ou menos nesse contexto. Eu evito falar do conteúdo para não contar o que aconteceu justamente. Exato. Mas a ideia é esta, uma advertência. É verdade que este alerta às vezes aparece sob forma de sonhos para uns, sob forma de massinguita para outros, aquilo que o mau agouro, não é? Ou uma palavrinha de um irmão, não é? Uma pessoa próxima. Mas o alerta sempre está lá. Mas tudo tem o seu preço. Tudo tem o seu preço, muito bem. E no caso do pastor também teve um preço. Preço. Não vamos falar dele porque é importante que os telespectadores adquiram a obra, não é? Claramente. Para si, a história está em jeito de um romance, não é? Qual das obras é que teve maior trabalho em fazer? Estamos a falar aqui do Melita em Busca de um Amor Perfeito, lançado em 2022. Também falamos aqui Conversas do Defunto, 2023. E depois temos um Quenho que lança também no mesmo ano. Sim, na verdade... Um cão vadio, não é? Cão vadio. Na verdade, a primeira obra ainda está na gaveta.
E vai um pouco na linha do que o colega do painel, que estava com o doutor Ruben, que é Exato. portanto, o desafio que me lançou. Vai um pouco nessa linha, da questão do dízimo e por aí fora. Só que não trato especificamente da questão do dízimo. Mas é um tal personagem, Joseane, que também está preocupado pela própria vida. E a esposa também. E a esposa custava conceber. E então, andou nas palhotas, andou nos hospitais, não é? E ninguém conseguiu diagnosticar a tal doença que é referida. A endometriose. Mas ela sofria dessas dores, não sei o quê, e teve que ir a uma confissão religiosa, que também não posso dizer aqui, não é? Onde essas coisas só operaram. Para escrever, na verdade, esta obra é uma das últimas, mas a Melita antecedeu, Conversas do Defunto antecedeu a Melita. Muito bem. Em termos de redação. Exato. Só que teve a sorte de aparecer primeiro. Então, Unquenho também é posterior a esta obra do pastor, só que saiu antes. Exato. Portanto, é uma questão de aposta. Provavelmente este Unquenho vivenciou um pouco as histórias do pastor. Sim. Porque um cão é um cão vadio, está ali, vê tudo que acontece, mas não consegue exteriorizar. Não é? Mas um cão passa por uma igreja também. É por isso que pode ter razão. Só que, exato. Felizmente não entrou. Mas passou por uma igreja. Viu coisas, viu aquelas senhoras a conferenciar algo depois do culto. Então, um quenho, na verdade, um quenho guarda muitos segredos. Muitos segredos. Muito bem, ainda vamos falar um pouco mais desta belíssima obra. Do outro lado, a Neide está com mais dois convidados que juntam-se aqui ao programa Moçambique no Coração e disse que gostava muito de música e chegou a cantar, chegou a tocar com um dos embondeiros que já não está em vida, que é o Joaquim Macuacua. E estes jovens também cantaram Joaquim Macuacua alguns dias atrás. Ah, que bom, não é? Que bom. Na verdade, eu comecei a tocar o teclado lá para 1985, foi há muito tempo. E pronto, continuei assim, como um tocador, pronto, da igreja, vamos assim dizer. Muito bem. Na altura era difícil apanhar, portanto, nas igrejas, instrumentos musicais, não era assim tão fácil. E repare, na altura tocávamos guitarras elétricas na igreja. Então entrávamos até em concurso com as outras paróquias e por aí fora. Agora, mais tarde, ao convite de Joaquim Macuacua, começamos a ensaiar juntos ali em casa dele no Chamaculo. No Chamaculo, exato. Mas eu queria estudar, queria continuar com os estudos e queria trabalhar, o emprego na função pública. Na altura saíamos 17h30, era complicado sair da Baixa para Chamaculo. Para os ensaios, depois ir a casa. Chegava lá cansado, também não queria... Sacrifício é diferente de castigo, então eu não queria castigo, não queria sacrifício àquela altura e pronto, acabei desistindo. Muito bem, eu gostei desta aqui, o sacrifício é diferente de castigo, quer dizer, naquela altura seria mesmo um castigo. Um castigo, então muito bem. Não queria enveredar por esse caminho. Exato. Interessante, sim, senhora, interessante. Então vamos a esta conversa super interessante com os dois jovens que estão do outro lado, com a Neide. Recordar mais uma vez que esta obra, Um Pastor nas Sombras do Pecado, será lançada amanhã, no período de tarde. É sempre depois da hora do expediente, sim, não é? 15h30. Já é boa hora, porque os colegas também isto ficou uma norma sua, não é? Sim. Não é? É que todas as obras acontecem sempre depois das 15h30. Sim. É melhor que seja assim. E nas quintas-feiras, porque às sextas as pessoas já têm outros interesses. Então, ninguém fica ali para o lançamento. Claramente. Todo mundo sai, já tem algo...
Depende. Por quê, Neide? Não coloquem todos no mesmo pacote. O que é isto? Isso faz-me recordar aquela discussão que está a haver agora nas redes sociais entre a Luke e o Dan OG, não é? Então, uma quer ir a Angola e o outro diz que não coloque todo no mesmo pacote. Claro. Se quer ir a Angola, vá sozinho. Sozinho, não é? exatamente. Mas todos têm um sonho, pisar os Estados Unidos. Acabou! Cada um no seu momento, cada um no seu dia. Não coloquem todos no mesmo pacote, pelo amor de Deus. Então iremos sim, nós que olhamos a sexta-feira como um dia normal, como todos os outros. É, nem quem diz. Vamos ao lançamento, depois vamos para casa, com as crianças, normalmente. Então, segurem aí os nervos, por favor. Muito Osvaldo. bem. Vamos à conversa, É melhor eu ir direto aqui ao David, ao Emerson, falarmos desta questão da oralidade, com a fake news, entre muitas outras coisas. Esqueçam isso de que a sexta-feira... Não é verdade? Já agora, boa tarde, bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, obrigado pela recepção. David, bem-vindo. Olha, a sexta-feira não é para... É para quê? Não é para irmos aos lançamentos de livros? Exato. Não, fala no microfone mesmo. Sim. É lançamentos de livros, Exato, teatro com a madame, Exato, cinema. Procede. Procede, não procede? Sim. Procede, claro que procede. Já viram que procede? Procede. Falam, não é? Prefiro o silêncio. Mas sabemos que hoje as sextas-feiras têm sido dias corridos. Não, corridos já tem sido. Com esta dificuldade de encontrarmos, por exemplo, a gasolina, é de facto corrido. De querermos ir cedo a casa para vermos a novela favorita, é de facto corrido. Chegarmos a tempo e hora de assistirmos o telejornal na televisão de Moçambique, é de facto corrido. Eu entendo. E isto não é nenhum fake news. Exatamente. Então vamos à conversa. Ai. É melhor cumprimentar o Imércio. Imércio, olá, boa tarde, bem-vindo ao nosso Moçambique no Coração. Boa tarde, Neide. É sempre um prazer cá estar. Todo nós, obrigada. Bom, estes dois jovens vão falar de um assunto de facto bastante interessante, que é a questão da oralidade como necessidade humana. Como assim como necessidade humana? David e Emerson, explica-nos lá esta coisa que nós não estamos a entender e queremos chegar ao ponto exato. Bom, introduzindo o pensamento, sim. Okay? A oralidade é uma necessidade humana. Exato. Okay? Desde que as sociedades, o homem existiu, as sociedades estruturaram-se, a oralidade esteve como necessidade primária. Ok? E temos a escrita, que é um processo social. Exato. Que é um processo de socialização, ok? Que dá-se entre os grupos sociais, ok? E ela nasce da necessidade em que estes grupos tiveram de registrar eventos, registrar processos administrativos, ok? Processos administrativos, eventos climatéricos, interpretações, eventos relacionados com a produção e a produtividade. Daí nasceu o processo, a escrita, que é um processo, ok? E nós cá hoje trouxemos uma reflexão que são os processos, os fenômenos que acontecem neste trajeto entre a oralidade e a escrita. Okay? Exato. Sim. Podemos observar, podemos fazer criar uma base da antropologia estrutural que foi desenvolvida pelo Claude Lévi-Strauss, que defende que em todos os grupos ou conjuntos culturais e sociais existem estruturas mentais, ok? Estruturas mentais que são universais, ok? Inspirado na teoria da linguística estrutural de Saussure. Então nós estamos aqui para observar ou para conversar um pouco sobre esta problemática, sim, nesta transição nos dias atuais da oralidade e a escrita. Para a escrita, sim. Como quem diria, eu como corro com as coisas, como quem diria, quem conta um conto aumenta um ponto. Não é isso? Sim, exatamente isso. É exatamente isso. Emerson, acrescenta aí alguma coisa a mais, porque estamos a ver que, pronto,
realmente, olhando para este pensamento, surgem vários outros problemas. Temos a fake news, temos alguns acréscimos, já que estamos a falar de um ponto. Quem conta um conto aumenta um ponto. Mas enfim, Emércio, por favor, acrescenta aí alguma coisa que te apetecer deixar ficar agora neste início de conversa. Bom, eu quero trazer uma imagem. Suponhamos que em uma província do país, Maputo, Niassa, Sofala, ou mesmo Nampula. Exato. Há neste exato momento um ancião de mais de 80 anos que conhece as fronteiras entre duas comunidades de cor, com a palma da sua mão. Com a palma da sua mão, conhece é verdade. Conhece os acordos que foram estabelecidos durante vários tempos, há mais de 200 anos. Exato. Ele conhece esse processo com a palma da sua mão. Sim. Este ancião é um arquivo. E se esse ancião perde a vida hoje, sem documentarmos tudo o que ele sabe, perdemos muita como coisa. É que ficamos? Perdemos muita coisa. Exatamente. É onde o professor Amadou Empaté trouxe uma tese. Em África, quando morre um velho, perde-se uma história. É verdade. Naturalmente. E já agora, vamos lá tentar... E Neide, já estamos ele tocou num aspecto muito importante. É importante, sim. O Altino está aqui a escrever um pouco, vamos ter que desvendar aqui este segredo, não é? Está aqui a escrever um pouco em relação à história de Inhagói. Sim. Procura algumas fontes, não é? Aliás, do Inhagói não, é a história é de Inhagói, sim. E procura algumas fontes, mas nem todas estão receptivas em dar esta informação. Por vezes dizem que é tudo uma roubalheira, não é? Tem receio. Eu tive que entrevistar pessoas que chegaram em Inhagói na década de 60. Portanto, estou a falar de 1962, 63, 64. 4 já foram embora. Portanto, perdeu-se a história. Quando fui para confirmar que as informações que me haviam cedido, já tinham ido embora. Portanto, concordo plenamente com o que está a dizer. É necessário registrar a história. É necessário registrar. Embora a questão, creio que foi Sartre que questiona se a história que temos é dos historiadores ou a própria história que... Nossa! Bom, isso é outro assunto. Sim, pelo menos a essência estará lá. Exatamente. Mas eu acho que aqui... Ok, vamos agora unir aqui. Ficamos num painel só, tá bem? Diante disto que vocês estão aqui a trazer, é um pensamento lógico, obviamente, mas eu trago aqui uma questão. Como é que nós vamos evitar esta coisa de perdermos, uma vez que já existe esta dificuldade entre a escrita e a oralidade? Por quê? Eu vou tentar explicar aqui para vocês trazerem as possíveis soluções, não é? A Neide é o exemplo. A Maria, a Joana, enfim, qualquer outro cidadão quer, de facto, colocar isto escrito, não é? Mas é daquela geração que teve o Osvaldo como pai, o Osvaldo como irmão mais velho e o Stefano como pai, que antes dos 18 anos, se vivesse na cidade, não poderia falar xangana. Esta criança vai crescendo, tudo bonitinho, não sabe falar xangana, mas o pai fala xangana. O irmão mais velho, como já não tem 18 anos, fala xangana. Entretanto, hoje, a Maria ou o João, seja lá quem for, precisa de ir ter com um ancião, mas o ancião não fala português. A Neide vai gaguejar para falar o xangana, porque a Neide só tem 23 anos. Como é que nós vamos ultrapassar esta barreira de facto, não termos estas fake news, uma vez que estamos diante da pessoa que pode nos dizer a oralidade e diante da pessoa que pode escrever, porém há uma barreira aqui. Como ultrapassar esta problemática? Esta questão é para os três. Aí, desenvolver. Começo com quem aqui? Começo com David. Quero acreditar que
a língua não seja uma barreira. Não seja, sim, atualmente. Quando se tem um objetivo, Ok. Principalmente de base acadêmica, ok? Mas para mim o que pode constituir uma barreira no pensamento, o que seria? Por que um indivíduo decide escrever nos dias atuais? Para construir a sociedade ou para adquirir likes? Esta também é uma questão muito profunda. Exato, porque hoje há uma corrida desenfreada. Uma coisa é ouvir dizer. Sim. A outra coisa é ouvi-lo dizer. Exato. E as pessoas pegam como base ouvir dizer e fazem de ouvi-lo dizer, sim, para as redes sociais. Exato. E este ato, este exercício tem suas repercussões, tem suas consequências. Então, por que nós decidimos escrever? Para construir a sociedade ou para ganhar visibilidade e likes? Então, a língua para ti não é necessariamente uma barreira. Interessante. Para mim, a língua não constitui uma barreira porque, ainda que o indivíduo ou a criança não saiba, não conheça uma determinada língua, sim, por exemplo, sim, que é a língua materna. Exato. Eu acredito que no seu DNA existe alguma coisa de ligação com esta língua. Nós temos a tendência, por exemplo, se formos a prestar atenção, se fores a levar uma criança nascida em Maputo, de origem ronga, e introduzir numa conversa em Lomé ou Sena, alguma coisa há de conseguir perceber. Vai conseguir perceber. Pode estar a compreender este termo numa vertente diferente daquela, mas alguma coisa irá dizer. Por exemplo, quando se coloca uma música em Swahili, há quem diga, não, ouvi isto, e é exatamente isto que... Sim, acabou então, percebendo. Acredito que as barreiras linguísticas, principalmente no território nacional, não devem ser um calcanhar de Aquiles para a construção de uma determinada informação. Muito bem. E Mércio, o que é que tens a dizer diante desta... A Neide trouxe um dos 3 pontos que faz com que a oralidade seja descredibilizada, que é a urbanização em massa. Isso. Este é o 3º ponto que faz com que percamos a oralidade. Como David disse, eu creio também que não seja a língua. Exatamente. Okay. Se nós quisermos aprender algo, quisermos nos comunicar com alguém, conseguiremos de qualquer forma. Arranjaremos... Vamos arranhar. Naturalmente. Exato. Portanto, este ponto que a Neide trouxe é um ponto muito importante, não devemos deixar passar. A urbanização em massa trouxe muitos danos. Tivemos primeiro a colonização, que fez com que maior parte da sociedade perdesse aquelas que eram as principais fontes. A oralidade tem essa capacidade de transmitir conhecimento de geração em geração. Em geração, sim. Depois tivemos o segundo aspecto, que é a guerra civil. Existiam tribos naqueles tempos que hoje já não existem. E perdemos essas pessoas, perdemos arquivos. Ninguém mais pode contar a história que aqueles povos conheciam. Exato. Então, perdemos mesmo. E como perdemos? Naturalmente. E como perdemos? Então, a última questão, a resposta ficou a sua. Não, até porque o Emerson, né? Emércio. Tirou-me algumas palavras. Porque a questão da colonização ainda é visível. Sim. Neste caso, estou a falar da colonização mental. Ainda trazemos aqueles arquétipos dessa época, não é? Em que os nossos pais tinham de ser assimilados. Exato. Se bem que não existe nenhuma cultura assimilada. Não é? Pois. Então, os nossos pais tinham que ser assimilados. Até nós bebemos um pouco, porque conhecemos as nossas línguas maternas. Mas os nossos filhos, infelizmente, só sabem falar a língua oficial. Agora, até alguma coisa que traz um pouco de esperança. A minha vida é cidade de Maputo e Matola. E o que vejo é que
as músicas que estão na fama mesmo não são cantadas na língua portuguesa. São cantadas na nossa língua. Falo de Xangana, Xichangana, como se diz, né? Xangana, Ronga, isso já é bom, pelo menos é uma luz. Então, a música é tão popular ou tão vulgar, de tal modo que aquele nosso filho que só fala português acaba aprendendo um pouco através das nossas línguas a partir da música. É uma esperança. É verdade. Mas temos que descolonizar as nossas mentes. Precisamos de uma consciência de valor. Portanto, consciência do que é a nossa terra. Não é uma questão política só, mas a nossa terra. Temos que ter orgulho da nossa terra. Eu vivo nesta terra e não sei falar nada desta língua. Terra. Isto é incrível. É incrível, é verdade. É preocupante. Como é que podemos encontrar uma figura importante? Nós estamos aqui a trazer ao de cima, que são os intérpretes. Sim, os intérpretes. Sim. O meu ancião aqui está a falar taxativamente. Porque eu acho que onde já acrescenta-se um conto. Mas tudo bem. Stefano, vamos a essa batata quente que o Osvaldo lançou. O intérprete. É assim, a um dado momento falava-se do ensino bilíngue, não tenho acompanhado muito bem como que isso vai, não é? Portanto, é um pouco difícil eu fazer um comentário sobre este ensino bilíngue. Mas nas nossas instituições temos de ter hábito também de falar as nossas línguas. É importante. É importante. Mas se o Osvaldo sai daqui, vai conversar com um ancião, um régulo, a cena, um DAO, que não fala português, mas eu preciso de ter esta informação, quem me vai socorrer? O intérprete. Por isso eu disse, há aqui algumas figuras que é importante de quando em vez de trazermos. Exato, preservar. Mas vamos deixar o David. Sim, o David e o Emércio falar da necessidade da oralidade. Eu gosto do Altino. Sim. Em outras palavras, é um tenessa, às vezes. Né? A gente não consegue. Já foi. Já foi. Sim, bom, todas as visões, todos os posicionamentos são benéficos para enriquecer esta nossa conversa, mas trazendo mais um dado, que é a língua. Eu sempre defendo que a língua não deve ser barreira, não pode ser barreira. Seja as nossas línguas nacionais. Trago um dado histórico que foi a chegada dos árabes ao norte de Moçambique para as questões de interpostos comerciais. Como é que se deu esta relação no início com as tribos locais? Porque de um lado eram povos que falavam árabe e de outro lado eram povos que eram grupos que falavam as línguas, mas houve aqui um período de adaptação e de conhecimento de sorte que o próprio Máqua tem alguns empréstimos do árabe, tem alguns termos que são empréstimos, foram adaptados. Então não podemos olhar a língua, estamos numa geração, num milênio em que bem nos expressamos na língua inglesa, francesa, o mandarim, e não podemos ter esta dificuldade nas línguas locais. Exato. Muito bem. Emércio, algo a acrescentar? Bom, o Osvaldo tocou num aspecto muito importante que são os intérpretes. Exato. Há necessidade de termos intérpretes, mas devem ser intérpretes qualificados. Há necessidade de serem qualificados. Recordo-me certa vez, o presidente visitou uma província, penso que seja Beira. Ele estava ali a dar o seu discurso, havia um intérprete. O intérprete disse algo que o presidente não disse. O presidente chamou a atenção nisso. O presidente chamou a atenção porque percebeu que está a distorcer, de certa forma, a informação que será transmitida para o povo. Há essa problemática de distorcer a informação que está a ser transmitida. Exato. Porque a oralidade é um conjunto de produção e transmissão de informação. E deve ser informação fidedigna.
Exato. Esse é um ponto muito importante a se ter em conta. Agora, vamos lá. Mas há uma questão só a propósito do empréstimo, porque sabemos que termos como Kia em Xichangani, não, Kia, que é o tal Kei, não é? Chave. Expressões como taula, toalha, não é? E tantas outras não são nossas, não é? Agora, voltando à questão da colonização, descolonização, não se esqueçam que o português foi um pouco contundente em relação a outro tipo de colonizações, porque o português matou ou tentou matar a cultura, tentou, mas a colonização inglesa já não foi assim. Aliás, mesmo recuando aos 3 séculos do Império Romano, o Império Romano não tinha nada a ver com a cultura. Por isso for a Bíblia dizer, julgai-o vós, isso é vosso, isso não é comigo. Este Império Romano era mesmo político e não cultural. Então, tentaram matar a nossa língua e o resultado é este todo que estamos aqui a ter. É verdade, é realmente muita coisa junta por se pensar e refletir, mas eu agora quero colocar aqui outra questão. Provavelmente já não seja ao alcance do Stefano, mas seja mesmo ao alcance do Emércio e do David. Nós lutamos dia após dia para acabar, por exemplo, com a questão das fake news e por aí vai, e das omissões e por aí vai. Onde é que estará a solução disto? Porque estamos a falar de um dado importante, de uma ponte, que é a oralidade e a escrita. E nós queremos exatamente acabar com esta questão que traz muitos problemas, as fake news e aí vai. Onde é que estará a solução? Bom, Emércio. Em jornalismo, quando queremos ter uma informação, é preciso garantir que temos a fonte. Qual é a fonte daquela informação? Se é ou não fidedigna também. Naturalmente. Sim. Qual é a fonte que nos transmitiu aquela informação? Porque hoje em dia, qualquer um, temos as redes sociais, que é um mecanismo que surgiu para fazer o bem, mas nem sempre é usado dessa forma. Hoje em dia alguém decide acordar, está entediado. A pessoa escreve lá o que bem entender. Naturalmente, pode chegar a falar mal do indivíduo. Há dias acompanhei uma notícia que dava a entender que uma certa moça perdeu a vida. E eu cruzei-me com aquela moça. Espantei-me. Então, há necessidade de olharmos para isso. Falo concretamente comigo, que sou da área da comunicação. Sim. Tenho sempre essa questão de procurar saber qual é a fonte daquela notícia. Hoje em dia vemos que há muita informação que é partilhada relativamente a pessoas que estão doentes, precisam de ajuda para fazer cirurgias. Sim, cirurgias, exato. Por mais que aquela informação seja verdadeira, eu não partilho, porque não tenho a fonte. Eu não partilho esse tipo de informação. As pessoas criticam e tal, mas eu digo, se tu tiveres a fonte, fale comigo, posso partilhar. Mas sem isso não é possível, porque as pessoas querem ganhar em cima dos outros. Exato. Até porque também já existiu muita polêmica em torno disso, de pessoas que levavam imagens, textos já antigos, de pessoas que já infelizmente já tenham perdido a vida, para faturar algum valor. Faziam ali a edição de textos, enquanto que aquilo não era real. Quer dizer, até poderia ser no tempo que foi, e não necessariamente no tempo que estava a voltar a ser reutilizado. Então, eu acho que esta é uma questão também que deveria servir de reflexão para os próximos temas, a questão de não partilharmos porque não conhecemos a fonte. E para partilharmos algo e não sofrermos, vamos lá, algum tipo de represália, é importante que seja fidedigna esta fonte. Muito bem, David, já estamos mesmo a ficar sem tempo. Sim, bom, complementando a ideia do meu colega, traria também a responsabilidade individual, que é não partilhar informações sem uma base, a responsabilidade comunitária. As nossas comunidades, o nosso bairro, tem lá uma estrutura comunitária que tem esta responsabilidade, por vezes, de receber determinadas informações e introduzir esta informação na comunidade. Isso chama uma responsabilidade coletiva. Primeiro, consciência individual
e subsequentemente uma responsabilidade coletiva. Ok? Sim. Exato, já não temos mais tempo. Já agora, deixe-me também encerrar aqui primeiro com o altino Mário Stefano, que vai lançar esta belíssima obra, Um Pastor nas Sombras do Pecado. Mas em relação às fake news, tem uma palavra a dizer, não é? Porque quem escreve passa um pouco por isto. Sim, é mesmo questão da responsabilidade e de uma mente formada. Sabemos que a comunicação social, não é, tem este mundo, formar, informar, recriar. Então, o leitor, falando de fake news, também tem que ter essas ferramentas para saber interpretar os textos à sua frente. É por isso que eu aconselho as pessoas a lerem, e leiam bons livros, tal como é o meu. Exato, vamos lá mesmo para encerrar. Este lançamento vai acontecer com muita pompa e circunstância, não é? Sim, será amanhã no Palácio de Justiça pelas 14h30, 15 horas. Esperamos ter início às 15 horas, não é? Qualquer um pode fazer-se presente lá. O livro será só a 900 meticais, e isso só compra uma caixa de cerveja, mais nada. E será mesmo o preço de 900 meticais. Muito bem, muito bem, muito bem. Foi um prazer recebê-lo aqui no nosso Moçambique no Coração. Mas Maresco Camarinheiros, tenho dito sempre, volte quando precisar. O programa está aqui para si. Muito obrigado. Demais fazedores e demais expressões que estão ligadas à cultura do nosso belo Moçambique. Muito obrigado. Muito bem, Neide. 10 segundos, David, considerações finais? Agradecer pelo espaço de conversa, é produtivo, foi produtivo, é sempre produtivo. É uma forma de construir a sociedade e desejar força à sociedade moçambicana, que os problemas faseadamente serão superados. Exatamente. Obrigado. Muito obrigada, David. Mércio, 10 segundos. Obrigado pela oportunidade. Eu tenho dito que depois da criação do mundo, a criação da mulher é a maior divindade que Deus fez. Tivemos cá os doutores apresentaram um tema muito importante. Nós devemos abraçar as mulheres moçambicanas. Portanto, quero convidar mais uma vez as pessoas a participarem do evento do lançamento do livro hoje. Ouvi que será 15 horas. Sim, 15 horas. Portanto, será muito bom. Devemos abraçar as mulheres moçambicanas e muito obrigado. Obrigada, Mércio. Muito obrigada. E como bem diz o Osvaldo, amanhã as maré do Camarinheiros, e chega um momento que eu não gosto, que é de despedir. Eu já nem quero abraçar o Osvaldo. Osvaldo, assim, até amanhã. Até amanhã, sim senhora, com muito mais para os telespectadores. É importante viver para servir e servir para viver. Não vais-me abraçar hoje, Neide, mas quem nos vai abraçar, com certeza, para fechar mesmo, é a música. Claro, tem que ser a música. Tem que ser a música. Tem que ser a música. Se pudéssemos fechar aqui a nossa edição, o nosso programa, com esta belíssima dupla da Tchacase ao lado do Ubaca, seria muito bom. Linda música. Um espetáculo. Um espetáculo. Um verdadeiro espetáculo. Vamos aí, já estamos a demorar. Tchau, telespectadores, vamos à música. Música, Ubaca e Tchacase. Tchau. Zama avanu vatiku vaniteka milu yanga yishukuvala arituliku mwananga vuka ukongela
Ashelo shamina ashelungi ibitura Yesu Ashelo shamina ashelungi ibitura Yesu Amatoa yamatimba baba ibitura Yesu Nambiluya yaritimba ibitura Yesu Oh 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 Amabanji amatimba hina ibitura Yesu Amatoa yamatimba hina ibitura Yesu ibitura tatana niramwana niramoya wakushwenga yugu sup 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 inaisongola matimo ibitura Yesu inaisosa matimo ibitura Yesu Ashelo shamina ashelungi ibitura Yesu Ashelo shamina